Suas equações estão erradas, disse o adolescente. O cientista alienígena riu até perceber que ele estava falando sério. Jake Rogers ajustou sua jaqueta cinza, retrofuturista, passando os dedos pelos inserts de couro desgastado enquanto seguia seus colegas alienígenas. A prestigiosa Academia Galáctica de Ciências em Próxima 7 era tudo o que ele sonhara e tudo o que temia. Sendo o único estudante humano entre milhares de alienígenas, os últimos 6 meses foram uma batalha constante para provar seu valor. "Acelere, Rogers", chamou o professor Talley, sua voz profunda ecoando pelos corredores imaculados da próxima Advanced Research Facility. "Estamos prestes a entrar na ala de mecânica quântica." Jake apressou o passo, ajustando a clássica mochila de couro que carregava sobre o ombro. Dentro estavam seus bens mais preciosos, cadernos manuscritos, cheios de equações e teorias que lhe renderam respeito relutante, até mesmo dos instrutores alienígenas mais céticos. "Desculpe, professor", Jake murmurou, alinhando-se com os alunos proximianos de pele azul que se destacavam sobre sua estatura de 1,75 m. A visita guiada era entediante, não porque a tecnologia não fosse impressionante, mas porque Jake já havia estudado a maioria desses conceitos de forma independente. Enquanto seus colegas de classe se espantavam com a câmara de estabilização molecular, Jake se viu se afastando do grupo, atraído por uma discussão acalorada que ecoava de um laboratório próximo. "Os cálculos estão corretos", resmungou. "Já revisamos isso uma dúzia de vezes. Então, por que a simulação continua falhando na mudança dimensional? Há algo que estamos perdendo." A curiosidade de Jake falou mais alto. Ele se afastou do grupo de turistas e seguiu as vozes até um laboratório restrito. A porta estava ligeiramente entreaberta, revelando 5 altos e atléticos cientistas proximianos reunidos em torno de uma enorme tela holográfica. Seus cabelos brancos como a neve contrastavam fortemente com sua pele azul clara, e seus jalecos futuristas com detalhes prateados lhes conferiam um ar de autoridade. Jake reconheceu um deles imediatamente. Dr. Elian Krell, o físico mais celebrado de Proxim 7, autor de metade dos livros didáticos que Jake devorou antes de ser aceito na academia. Os cientistas estavam discutindo intensamente, apontando para equações complexas que flutuavam no ar e cobriam um grande quadro branco. Anotações e correções em vermelho cruzam as fórmulas originais, criando uma teia caótica de símbolos matemáticos. "A matriz de Riemann está perfeitamente equilibrada", insistiu um cientista, apontando com o dedo para um cluster particularmente denso de equações. "O problema deve estar nos parâmetros da função de onda." Os olhos de Jake se arregalaram enquanto ele analisava as equações. O erro saltou para ele imediatamente, tão óbvio que ele não conseguia acreditar que essas mentes brilhantes tinham passado por isso. Sem pensar, ele entrou na sala. "Senhor, sua equação está errada", ele disse, sua voz firme apesar de seu coração acelerado. A sala caiu em silêncio. 5 pares de olhos prateados e penetrantes se voltaram para encará-lo. Os lábios finos do Dr. Krell se curvaram em um sorriso irônico antes que ele soltasse uma risada alta e condescendente. "Está realmente dentro do seu poder, adolescente humano, entender nossos cálculos mais complexos?" Os outros cientistas se juntaram à risada, mas Jake não se mexeu. Ele já havia enfrentado coisas piores na academia. Em vez disso, caminhou diretamente até o quadro, pegou um marcador vermelho e apontou confiantemente para o segundo termo da matriz de Riemann. "Bem aqui, no segundo termo da matriz de Riemann, você está usando uma métrica euclidiana em um espaço de curvatura hiperbólica. Esse é um erro dimensional", Jake explicou, sua voz se tornando mais forte a cada palavra. "A solução colapsa porque você não pode ignorar o componente tensorial da função de onda quando você cruza dimensões. Você deve aplicar uma correção de Kalos-Okline aqui." À medida que Jake escrevia a correção, a risada foi diminuindo. Os 5 cientistas trocaram olhares atônitos. Suas expressões arrogantes se transformaram em confusão e, em seguida, em espanto. "Isso é impossível", sussurrou um dos cientistas. O Dr. Krell avançou, seus olhos prateados semicerrados enquanto estudava o trabalho de Jake. "Quem é você, humano?" "Jake Rogers, senhor, estudante do 1º ano da academia."
No primeiro ano, a voz do Dr. Krell era incrédula. E você entende cálculo tensorial multidimensional? Jake deu de ombros. É apenas matemática, senhor. O Dr. Krell se virou para seus colegas. Execute a simulação com a correção do garoto. Um dos cientistas rapidamente inseriu a equação modificada no display holográfico. A simulação, que vinha falhando há dias, de repente funcionou sem problemas. As partículas virtuais fluíam através das barreiras dimensionais sem colapsar. Pelo núcleo cósmico, respirou Dr. Krell. Ele está certo. Jake ficou em uma posição desconfortável, enquanto o cientista o encarava com uma mistura de descrença e respeito recém-descoberto. Ele passou meses tentando conquistar até mesmo um aceno de reconhecimento de seus professores. E agora ele havia resolvido em segundos o que havia deixado as maiores mentes de Próxima perplexas por dias. Sr. Krell, finalmente, seu tom completamente transformado. Acredito que temos muito a discutir. Antes que Jake pudesse responder, a porta do laboratório se abriu com força, e o professor Tyland entrou furiosamente. Seu rosto se avermelhou de raiva. Rogers, o que você está fazendo em uma área restrita? Ele exigiu que o Dr. Krell se colocasse entre eles. Este jovem humano acaba de nos poupar semanas de trabalho, Tyland. Na verdade, eu gostaria de emprestá-lo pelo restante do dia, se você não se importar. A boca do professor Tyland se abriu e fechou várias vezes antes que ele conseguisse gaguejar. Como desejar, Dr. Krell. Enquanto o professor se afastava, Jake avistou seus colegas espiando curiosamente pela porta. Entre eles estava Neri, uma garota proximiana da sua idade, cujos olhos violetas se arregalaram de surpresa ao vê-lo parado confiante entre os cientistas de elite. Pela primeira vez desde que chegou à Próxima 7, Jake sentiu que pertencia. A notícia do triunfo matemático de Jake se espalhou pela academia como um incêndio florestal. Na manhã seguinte, alunos que antes o ignoravam estavam furtando olhares enquanto ele caminhava pelos corredores. Alguns pareciam impressionados. Outros, particularmente da delegação centauriana, pareciam claramente descontentes com um humano superando suas melhores mentes. Jake se acomodou em seu assento para a física teórica avançada, puxando seu caderno surrado. Ele preferia anotações manuscritas às tablets holográficas que os estudantes proximianos usavam. Algo sobre o ato físico de escrever o ajudava a processar conceitos complexos. Este assento está ocupado? Jake olhou para cima e encontrou Narinaro ao seu lado. Seus olhos violetas o estudando com um novo interesse. Ela era a melhor aluna do ano, brilhante, competitiva e, até agora, mal ciente de sua existência. É tudo seu, Jake respondeu, movendo sua mochila. Nari tomou o assento graciosamente, seus cabelos prateados caindo sobre os ombros. Ao contrário dos outros estudantes proximianos que mantinham distância do humano primitivo, ela se inclinou mais perto. Assim, ela disse, sua voz melódica carregando um toque de desafio. Foi sorte ou inteligência real ontem? Jake não pôde deixar de sorrir. Acho que você terá que esperar para ver. Eu pretendo. Os olhos dela se estreitaram levemente. Nenhum humano jamais ficou em primeiro lugar nas classificações da academia. Eu não pretendo ser o primeiro proximiano a perder essa honra. Antes que Jake pudesse responder, o professor Merrick entrou e a sala de aula ficou em silêncio. Mas durante toda a palestra, Jake estava intensamente ciente de Nari ao seu lado, ocasionalmente lançando olhares curiosos para seu caderno. Quando Merrick fazia uma pergunta particularmente desafiadora sobre estabilidade dimensional, tanto as mãos de Jake quanto as de Nari se levantaram simultaneamente. O professor, parecendo divertido, acenou para Nari. O fator de estabilidade seria expresso como uma função não linear da constante dimensional. Ela respondeu com confiança. Parcialmente correto, respondeu Merrick. Sr. Rogers, você se importaria de elaborar? Jake sentiu os olhos de Nari sobre ele. O fator de estabilidade não é apenas não linear. É assintótico perto das fronteiras dimensionais. E é por isso que os modelos tradicionais falham em prever fenômenos interdimensionais. A expressão do professor Merrick iluminou-se. Precisamente, isso é exatamente o que torna a viagem dimensional tão desafiadora. Jake percebeu o brilho de fogo competitivo nos olhos de Nari, junto com algo mais.
Respeito, talvez. Depois da aula, enquanto Jake juntava suas coisas, Nari ficou por perto. Nada mal, Rogers, ela admitiu. Mas amanhã vamos abordar mecânica temporal, que é minha especialidade. Estou ansiosa por isso. Jake respondeu com um sorriso. Enquanto caminhavam juntos, Jake notou um grupo de estudantes centaurianos os observando com uma hostilidade inconfundível. O mais alto entre eles, Drex, avançou, esbarrando deliberadamente no ombro de Jake. Cuidado onde anda, humano, ele zombou. Alguns podem pensar que você está se sentindo muito à vontade aqui. E alguns podem achar que você se sente ameaçado por uma espécie que considera primitiva. Jake retrucou, mantendo sua posição apesar de Drex estar acima dele. Os olhos âmbar do centauriano brilham perigosamente. O Dr. Krell pode estar impressionado com seu truque de festa, mas outros entendem o que os humanos realmente são. Irresponsáveis, perigosos, primatas mal evoluídos que deveriam ser estudados, e não educados. Afaste-se, Drex, Nari interveio. Ou você está apenas chateado porque um humano resolveu em segundos o que os melhores cientistas do seu povo não conseguiram descobrir em décadas. A mandíbula de Drex se contraiu. O Conselho Proximiano pode ter permitido esse experimento, mas nem todos concordam que os humanos deveriam ter acesso ao conhecimento galáctico avançado. Algumas coisas são perigosas demais nas mãos erradas. Com um último olhar fulminante, ele se afastou, seus amigos o seguindo de perto. O que foi isso? Perguntou Jake. Nari suspirou. Os centaurianos se opuseram à inclusão da Terra na Iniciativa Educacional Galáctica. Eles acreditam que os humanos são muito imprevisíveis para serem confiáveis com ciência avançada. E o que você acha? Jake perguntou, estudando o rosto dela. Um pequeno sorriso brincou em seus lábios. Eu acho que você é a coisa mais interessante que aconteceu nesta academia em anos. Ela checou seu dispositivo no pulso. Eu tenho que ir, mas você deve saber que o doutor isso é sem precedentes para um primeiro ano. Os olhos de Jake se arregalaram. Como você sabe disso? Meu pai faz parte do conselho da academia. Ela disse com um encolher de ombros casual. Ele está preocupado com a atenção que você está recebendo. Antes que Jake pudesse responder, seu dispositivo de comunicação emitiu um sinal com uma notificação oficial da academia. Ele deveria se apresentar ao laboratório do Dr. Krell após as aulas. Parece que você está subindo na galáxia, Rogers. Nari disse algo indecifrável em sua expressão. Apenas fique de olho nas suas costas. Nem todos estão celebrando seu sucesso. Enquanto ela se afastava, Jake não pôde deixar de notar a confiança graciosa em seus movimentos. A sutil fragrância que ela deixou para trás. Algo como o jasmim da terra, mas com um tom alienígena. Seus pensamentos foram interrompidos por outro sino. Este, de um remetente anônimo. A mensagem era simples, mas arrepiante. Os humanos não pertencem entre as estrelas. Volte para casa enquanto ainda pode. Jake fechou a mensagem, com o maxilar apertado de determinação. Ele não tinha chegado tão longe para ser intimidado. Quaisquer que fossem os desafios à frente, rivais acadêmicos, ameaças alienígenas ou equações impossíveis, ele os enfrentaria de frente. Afinal, ele era humano. E humanos nunca recuam diante de um desafio. A iniciativa acadêmica conjunta dos centaurianos proximianos orgulhosamente anuncia a competição de ciências galácticas deste ano. Anunciou o reitor Vaelin, sua imagem holográfica projetada por toda a academia. Diante dos desenvolvimentos recentes, decidimos estruturar o desafio deste ano como uma competição em duplas. Jake se sentou mais ereto em seu assento. A competição anual era lendária. Os vencedores recebiam colocação automática nas posições de pesquisa mais prestigiadas da galáxia. Cada equipe será composta por 2 estudantes de diferentes origens de espécies. O reitor continuou. Seu desafio é desenvolver uma abordagem nova para o paradoxo telaxiano, o problema não resolvido de prever transições de fase multidimensionais. Murmúrios se espalharam pela sala de aula. O paradoxo telaxiano havia perplexado matemáticos galácticos por séculos. As equipes serão designadas com base em perfis acadêmicos complementares, concluiu o reitor Vaelin.
As tarefas serão transmitidas para seus dispositivos pessoais em breve. O dispositivo de Jake emitiu um sinal quase imediatamente. Ele olhou para baixo e sentiu uma onda de excitação e apreensão. Equipe 7. Jake Rogers, humano, e Nari Nerossi, proximiano. Do outro lado do corredor, Nari encontrou seu olhar e levantou uma sobrancelha. O fantasma de um sorriso brincando em seus lábios. Depois da aula, ela o interceptou no pátio. Parece que estamos presos um ao outro. Rogers. Poderia ser pior. Jake respondeu com um encolher de ombros. Pelo menos meu parceiro sabe o que é uma função hiperbólica. Nari riu, o som como sinos de vento. Meus quartos, 1900 horas. Devemos estabelecer nossa abordagem cedo. Ela se inclinou mais perto, sua voz diminuindo. A menos que você tenha medo de que eu ofusque você. Nos seus sonhos, Nerossi. Jake retrucou, aproveitando a troca verbal mais do que se atrevia a admitir. Quando Jake chegou aos aposentos de Nari naquela noite, encontrou-a cercada por projeções holográficas de equações e tentativas históricas de resolver o paradoxo. Você é pontual? Bom, ela disse, gesticulando para que ele entrasse. Compilei todas as abordagens anteriores ao paradoxo talaxiano. Todas as falhas, obviamente. Jake caminhou pelas equações flutuantes, estudando-as. Eles estão todos usando a mesma estrutura fundamental, tentando prever transições de fase ao modelar todas as variáveis possíveis. Claro, Nari respondeu. Essa é a única abordagem lógica. Jake balançou a cabeça. Mas e se não for? Ele puxou seu caderno e folheou até uma página com diagramas desenhados à mão. Na Terra, temos esse conceito chamado intuição. Às vezes, entendemos padrões sem calcular todas as variáveis. Nari franziu a testa. Isso não é matemática, isso é adivinhação. Não adivinhando, Jake corrigiu. Reconhecimento de padrões. Os humanos evoluíram como caçadores. Precisávamos prever os movimentos dos animais sem equações complexas. E como essa habilidade primitiva de caça se aplica à física multidimensional? Nari perguntou ceticamente. Jake sorriu. Veja. Ele pegou um stylus leve e começou a desenhar diretamente no ar, manipulando a exibição holográfica. Em vez de tentar calcular cada variável, e se procurássemos padrões emergentes nas transições de fase? Durante a próxima hora, Jake demonstrou sua abordagem, traçando conexões entre pontos de dados aparentemente não relacionados. Aos poucos, o ceticismo de Nari deu lugar à curiosidade e, em seguida, à empolgação. Isso é pouco ortodoxo, como ela admitiu, finalmente. Mas vejo o potencial. Você está essencialmente criando um modelo preditivo, baseado no reconhecimento de padrões em vez de um cálculo determinístico. Exatamente, Jake exclamou. Não precisamos conhecer todas as variáveis se pudermos identificar o padrão subjacente. Nari o observou com um novo interesse. É assim que todos os humanos pensam? Alguns mais do que outros. Jake respondeu. Chamamos isso de pensar fora da caixa, abordando problemas de ângulos inesperados. Não temos esse conceito, Nari admitiu. A educação proximiana enfatiza a maestria de estruturas estabelecidas. A inovação surge através da perfeição de métodos existentes. Não isso que está acontecendo. Saltos intuitivos, Jake sugeriu. Saltos intuitivos, ela repetiu, testando a frase, fascinante. Enquanto trabalhavam até tarde da noite, Jake se tornou cada vez mais consciente da proximidade de Nari. Quando ela se inclinou sobre seu ombro para examinar seus cálculos, seu cabelo prateado esbarrou em sua bochecha, carregando aquele perfume semelhante ao jasmim. Os dedos deles ocasionalmente se tocavam enquanto manipulavam os modelos holográficos juntos, enviando um calor inesperado pela mão de Jake. Sua abordagem é caótica, Nari observou. Mas há uma lógica elegante nisso, como uma música que soa discordante até que você entenda a composição. Jake sorriu. Isso pode ser a coisa mais legal que você já me disse. Não se acostume com isso, ela respondeu. Mas seus olhos violetas tinham uma calorosidade que contradizia suas palavras. À medida que avançavam, Jake notou Nari adotando alguns de seus métodos intuitivos. Enquanto ele se beneficiava de sua abordagem analítica rigorosa, eles se complementavam perfeitamente, desafiando e impulsionando um ao outro em busca de maiores insights.
Por volta da meia-noite, eles alcançaram um avanço, um modelo preliminar que previa com sucesso transições de fase simples. "Nós conseguimos!", exclamou Jake, pegando impulsivamente as mãos de Nari e cheio de empolgação. Por um momento, ela não se afastou. Seus olhares se encontraram e algo elétrico passou entre eles. Então, aparentemente envergonhada, ela retirou as mãos. "É um começo promissor", disse ela com a voz ligeiramente trêmula. "Mas ainda temos muito trabalho a fazer." Enquanto Jake se preparava para sair, Nari o parou na porta. "Essa abordagem intuitiva não está em nenhum dos nossos livros didáticos. Não é algo que desenvolveríamos sozinhos." "Isso é um problema?" Jake perguntou. "Não", ela disse pensativa. "É uma vantagem. As outras equipes seguirão os métodos convencionais. Elas não esperarão por isso." Um brilho competitivo entrou em seus olhos. "Nós realmente podemos ganhar isso, Rogers." "Houve alguma dúvida?" Jake respondeu com um sorriso confiante. Enquanto caminhava de volta para seus aposentos, Jake não pôde deixar de sentir que algo fundamental havia mudado entre eles. O que havia começado como rivalidade estava se transformando em algo mais complexo. Uma parceria que desafiava ambos a pensar de maneira diferente. E talvez algo ainda mais intrigante estivesse se desenvolvendo sob a superfície. 3 dias após sua descoberta, o progresso de Jake e Nari sobre o paradoxo talaxiano superou até mesmo suas próprias expectativas. Sua abordagem híbrida, combinando a análise meticulosa de Nari com o reconhecimento intuitivo de padrões de Jake, estava gerando resultados que pesquisadores anteriores consideravam impossíveis. Eles estavam trabalhando em um dos laboratórios de pesquisa abertos da academia quando o Dr. Krell apareceu, observando-os silenciosamente por vários minutos antes de se fazer notar. "Trabalho impressionante", ele disse, surpreendendo ambos. "Sua abordagem é incomum." "Obrigado, senhor." Jake respondeu, endireitando sua postura instintivamente. O Dr. Krell gesticulou para seu modelo holográfico. "Este método intuitivo de reconhecimento de padrões não está documentado em nenhuma pesquisa proximeana ou centauriana. É uma abordagem humana", explicou Nari. "Jake chama isso de pensar fora da caixa." "Fascinante", murmurou o Dr. Krell, estudando Jake com um interesse renovado. "Sr. Rogers, Sra. Nairos, gostaria de convidá-los a se juntar à minha equipe de pesquisa. Seu trabalho de competição tem aplicações diretas em nosso projeto de portal dimensional." Jake trocou um olhar surpreso com Nari. "O projeto do portal, mas isso é classificado, sim", Dr. Krell terminou, "e é por isso que esta conversa está acontecendo em particular. O portal poderia revolucionar a viagem interestelar, permitindo o transporte instantâneo entre pontos distantes no espaço." "Ficaríamos honrados, senhor", respondeu Nari. Sua voz estava firme, apesar da empolgação que Jake podia ver em seus olhos. "Excelente. Apresente-se ao laboratório 7 amanhã de manhã." O Dr. Krell entregou-lhes chips de autorização de segurança e mantenha seu trabalho de competição em sigilo. Sua abordagem é valiosa. Depois que o Dr. Krell se afastou, Nari se virou para Jake. O rosto dela corou de empolgação. "Você percebe o que isso significa? O portal dimensional é o projeto mais prestigioso em Próxima Seven." Jake sorriu, compartilhando seu entusiasmo, mas antes que pudesse responder, uma voz áspera os interrompeu. "Um grande feito para um humano", disse Drake, aproximando-se com outros 2 centaurianos. "É preciso se perguntar como uma espécie primitiva de repente desenvolve conceitos matemáticos tão avançados." Jake sentiu sua mandíbula se tensionar. "Talvez você devesse reconsiderar sua definição de primitivo." Os olhos âmbar de Drake se estreitaram. "Ou talvez devêssemos considerar uma explicação mais simples. Você deveria ter se juntado à Iniciativa Educacional Galáctica há apenas 3 anos. No entanto, você possui insights matemáticos que têm escapado às civilizações avançadas por séculos." Helene se aproximou. "O Conselho de Segurança Centauriano tem evidências de que você acessou pesquisas militares humanas classificadas antes de vir para a academia. Isso é ridículo." Jake disparou. "É?" Drake produziu um tablet de dados. Sua solução apresenta semelhanças notáveis com pesquisas dimensionais classificadas realizadas pela Divisão de Ciência de Defesa da Terra.
Jake o encarou com descrença. Nunca vi essa pesquisa na minha vida. O comitê de ética acadêmica determinará isso. Drake respondeu com um sorriso frio. Já apresentei uma queixa formal. Aproveite seu breve momento de fama humana. Não vai durar. Enquanto Drake se afastava, Nari colocou a mão no braço de Jake. Ele está blefando. Tem que estar. Claro que está, disse Jake. A aflição da preocupação se infiltrou em sua mente. Mas por que ir a esses extremos? Porque você os ameaçou, Nari disse em voz baixa. Não apenas academicamente. Sua presença aqui, um humano se destacando entre alienígenas, desafia toda a visão de mundo deles. Jake passou a mão pelo cabelo, frustrado. Ótimo. Então agora eu tenho que me defender contra acusações de roubar uma pesquisa que eu nunca nem vi. Nós vamos descobrir isso, Nari o assegurou. Enquanto isso, provavelmente deveríamos contar ao meu pai sobre isso. Seu pai? Nari parecia desconfortável. Membro do Conselho Nero. Ele tem perguntado sobre você. Jake sentiu um frio na espinha. Perguntando o que exatamente? Sobre a intuição humana, ela admitiu. O Conselho está preocupado com a rapidez com que os humanos estão avançando. Alguns membros acreditam que os padrões de pensamento imprevisíveis da sua espécie podem representar um risco à segurança. Incluindo seu pai, Jake perguntou, estudando seu rosto. Nari hesitou. Ele é cauteloso, mas justo. Quem quer saber sobre as acusações de Drax? Ao saírem do laboratório, Jake notou que Nari estava incomumente quieta. Há algo mais, não há? Ela suspirou. Meu pai te convidou para o jantar amanhã à noite. Ele quer te conhecer. Isso é inesperado. Ele é protetor, explicou Nari. E curioso, ele nunca conheceu um humano antes. E ele percebeu que estamos passando muito tempo juntos. Jake acrescentou perceptivamente. Um leve rubor azul coloriu as bochechas de Nari. Talvez eles tenham parado na junção onde seus caminhos se separariam. Jake para os quartos humanos. Nari para a ala residencial proximiana. Jake, Nari disse, sua voz mais suave do que o habitual. Seja o que Drax estiver planejando, seja o que meu pai pensa, eu acredito em você, em nós, no que estamos criando juntos. A sinceridade em seus olhos violetas fez o coração de Jake disparar. Por impulso, ele se inclinou para frente e beijou sua bochecha. Um movimento ousado para os padrões proximeanos, onde demonstrações públicas de afeto eram raras. Os olhos de Nari se arregalaram, surpresa, mas ela não se afastou. Em vez disso, ela tocou o local onde os lábios dele estiveram. Um sorriso curioso brincando em seus lábios. Isso é um costume humano? Ela perguntou. Às vezes, Jake respondeu com um sorriso. Quando as palavras não são suficientes, interessante. Ela murmurou. Sua espécie tem métodos de comunicação eficientes. O tom provocador dela fez Jake rir, esquecendo-se momentaneamente das complicações que estavam por vir. A reclamação ética. O projeto classificado do Dr. Krill. E o jantar com um membro do Conselho Proximiano que poderia vê-lo como uma ameaça em potencial. Por enquanto, era o suficiente ver Nari olhando para ele com aquela mistura de desafio e calor que tornava cada dia na academia digno da luta. Amanhã, então, ele disse. Projeto do Portal de Manhã, interrogatório pelo seu pai à noite. Deve ser divertido. Apenas seja você mesmo, Nari aconselhou. Isso parece estar funcionando até agora. Enquanto Jake a observava se afastar, não pôde deixar de se perguntar se ser ele mesmo seria suficiente para navegar na teia cada vez mais complexa de políticas alienígenas, rivalidades acadêmicas e sentimentos inesperados que o cercavam. Uma coisa era certa. A vida na academia era tudo, menos entediante. A residência da família Nero estava localizada no prestigioso distrito Heights da cidade próxima, uma maravilha arquitetônica elegante de vidro curvado e pedra polida que parecia flutuar acima das luzes da cidade. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Jake ajustou seu uniforme formal da academia, um conjunto cinza carvão com detalhes em prata que ele nunca teve a oportunidade de usar até agora, e pressionou o painel de entrada.
A porta se dissolveu em partículas de luz, revelando Nari e um elegante vestido azul prateado que complementava seus olhos. Jake momentaneamente esqueceu como falar. Você está bem arrumado, Rogers. Ela disse com um olhar apreciativo, sua habitual competitividade suavizada por um calor genuíno. Você está deslumbrante, Jake conseguiu dizer, arrancando um sorriso policial. Entre. Meu pai está esperando na sala de jantar. Jake a seguiu por uma casa que refletia a estética proximiana. O minimalismo se tornava sofisticado com uma sutil arte holográfica que mudava em resposta aos seus movimentos. O membro do Conselho Nero se levantou ao entrarem. Uma versão mais alta e imponente do cientista proximiano que Jake havia encontrado, com o mesmo cabelo branco como a neve, mas com a pele azul mais profunda que significava idade e status. Jacob Rogers, disse ele, estendendo a mão da maneira humana. Ouvi muito sobre você. É uma honra conhecê-lo, senhor. Jake respondeu, apertando sua mão firmemente. Por favor, sente-se. Temos muito a discutir. A refeição foi servida por automatons domésticos silenciosos. Uma culinária exótica proximiana que Jake havia aprendido a apreciar durante seu tempo na academia. A conversa começou com perguntas educadas sobre a terra e a família de Jake. Mas ele percebeu que o membro do conselho estava cuidadosamente se preparando para algo mais significativo. Sua intuição matemática é notável, disse Nero finalmente. Dr. Krell fala muito bem de suas contribuições. Obrigado, senhor. A academia tem sido uma oportunidade incrível. Nero assentiu. Uma oportunidade que nem todos acreditavam que os humanos estavam prontos para. Os centaurianos, em particular, se opuseram à inclusão da Terra na iniciativa. Jake largou seu utensílio. Posso perguntar por quê, senhor? Nero o estudou cuidadosamente. Oficialmente, citaram preocupações sobre contaminação cultural e prontidão tecnológica. Extraoficialmente, ele lançou um olhar para Nari, que acenou encorajadora. Temos razões para acreditar que a oposição deles tem uma motivação mais preocupante. Ele ativou um pequeno dispositivo na mesa, projetando um campo holográfico seguro ao redor deles. O que estou prestes a compartilhar é classificado nos mais altos níveis. A Direção de Inteligência Proximiana interceptou comunicações sugerindo que o Comando Militar Centauriano está particularmente interessado no portal dimensional do Dr. Krell. Interessado como? Jake perguntou, embora suspeitasse da resposta. Eles acreditam que isso pode ser transformado em uma arma, disse Nero gravemente. Um portal que permite viagens instantâneas também poderia permitir o desdobramento instantâneo de armas através de vastas distâncias. Os centaurianos têm militarizado seus sistemas de fronteira no último ano. Jake sentiu um frio na espinha. E eles estão tentando me desacreditar porque sua abordagem intuitiva acelerou o cronograma do projeto em anos. Nari interveio. Pai, mostre a transmissão para ele. Nero hesitou, então assentiu, ajustando o display holográfico. Uma conversa gravada apareceu. 2 oficiais militares centaurianos conversando em sua língua nativa com legendas de tradução. As habilidades de reconhecimento de padrões dos humanos são inesperadas. O portal pode estar operacional em meses, em vez de anos. Inaceitável. Os prosimianos são orientados em 2 partes para armá-lo. Precisamos do controle dessa tecnologia. A reclamação ética está avançando. Se conseguirmos provar que o humano roubou a pesquisa, o projeto será interrompido enquanto eles encontram um substituto. Nossos agentes podem garantir que a substituição venha de nossa delegação. Jake se recostou, processando as implicações. Eles fabricaram toda a acusação. Parece que sim, Nero confirmou. O que nos coloca em uma posição delicada. Não podemos revelar que interceptamos as comunicações deles sem comprometer nossas fontes de inteligência. Então, ainda tenho que me defender contra acusações falsas. Jake disse que não necessariamente. Nari respondeu. Seus olhos brilhavam com a expressão que Jake havia aprendido a reconhecer como a dela ao resolver problemas. E se pudéssemos provar que Drax é quem está manipulando os dados de pesquisa? Jake entendeu imediatamente o que ela queria dizer. Disse que era uma armadilha. Precisamente, ela disse com um sorriso. Estamos trabalhando no projeto do Gateway amanhã.
Se conseguirmos pegá-lo acessando nossos dados, isso desacreditará a reclamação deles e manterá sua cobertura de inteligência. Jake terminou de olhar para o membro do Conselho Nero. O proximiano mais velho estudou Jake com um respeito recém-descoberto. Vocês dois se comunicam com uma eficiência notável. As bochechas de Nari coram levemente. Temos trabalhado juntos na competição, então eu notei, respondeu o pai dela com o que Jake interpretou como o equivalente proximiano de um sorriso cúmplice. Muito bem. Vou garantir que os sistemas de segurança da academia estejam receptivos a qualquer evidência que você possa reunir. Quando o jantar terminou, Nero se desculpou para atender uma ligação urgente, deixando Jake e Nari sozinhos no domo de observação da família. Uma bolha transparente oferecendo uma vista deslumbrante das luas gêmeas de Próxima, surgindo sobre o horizonte da cidade. Seu pai não é o que eu esperava, Jake admitiu. O que você esperava? Nari perguntou, ficando perto dele. Alguém mais desaprovador em relação aos humanos. Ela riu suavemente. Ele era, até recentemente, ela se virou para encará-lo. Você está mudando mentes, Jake. Não apenas a dele. A luz da lua lançava um brilho prateado em seus traços, fazendo-a parecer quase etérea. Jake de repente estava muito ciente de quão perto eles estavam um do outro, incluindo você. Ele perguntou em voz baixa. Talvez ela admitisse, embora eu ainda não esteja convencida sobre todos os costumes humanos. Como o quê? Os olhos violetas dela tinham um brilho travesso. Aquele método de comunicação que você demonstrou ontem. Não tenho certeza se compreendi completamente seu significado. O coração de Jake disparou ao perceber o que ela estava sugerindo. Eu poderia demonstrar novamente para fins científicos. Para fins científicos, ela concordou solenemente, embora seus olhos a traíssem. Desta vez, quando Jake se inclinou, ela o encontrou na metade do caminho. Seus lábios se tocaram timidamente a princípio, depois com crescente confiança. Não era nada como beijar uma garota humana. A pele de Nari era mais fria, com uma qualidade elétrica sutil que enviava agradáveis formigamentos por todo o seu corpo. Quando se separaram, Nari parecia um pouco atordoado. Isso foi muito informativo. Jake não pôde deixar de rir. Essa é a sua avaliação científica. Um estudo mais aprofundado pode ser necessário. Ela respondeu com um sorriso que acelerou seu pulso. Mas primeiro, precisamos lidar com Drax e suas falsas acusações. Certo, disse Jake, voltando relutantemente à realidade. Amanhã, armamos a armadilha. Enquanto caminhavam de volta para se juntar ao pai dela, a mão de Nari encontrou a dele. Seus dedos se entrelaçaram em um gesto que transcendia as diferenças entre espécies. Quaisquer que fossem os desafios que estavam por vir, tramas centaurianas, audiências éticas ou as complexidades do romance entre espécies, Jake se sentia pronto para enfrentá-los. Afinal, ele já havia corrigido as equações dos maiores cientistas de Próxima. Quão mais difícil poderia ser a receita? O Laboratório 7 zumbia de energia enquanto Jake e Nari chegavam para seu primeiro dia no projeto do Portal Dimensional. O laboratório era uma maravilha da tecnologia alienígena, uma vasta câmara circular dominada por uma plataforma em forma de anel no centro, cercada por estações de trabalho holográficas, onde a equipe do Dr. Krell monitorava complexos fluxos de dados. Bem-vindo ao futuro da viagem interestelar, anunciou o Dr. Krell, gesticulando orgulhosamente para o anel. A iniciativa conjunta do Portal Centauriano Proximiano, embora eu suspeite que o aspecto conjunto possa ser reconsiderado em breve. Jake percebeu o sutil tom na voz de Krell. O membro do Conselho Nero claramente o havia informado sobre a situação. Estamos honrados em nos juntar à equipe, Dr. Krell, disse Nari. Onde você gostaria que começássemos? Sua abordagem intuitiva ao paradoxo talaxiano tem aplicações diretas em nossa matriz de estabilidade. Krell explicou, levando-os a uma estação de trabalho. O portal cria um dobramento dimensional controlado, mas manter a estabilidade durante a fase de transição tem sido nosso maior desafio. Jake estudou as equações que fluíam pela tela. Você está usando uma aproximação linear para as condições de contorno. Procedimento padrão, confirmou Krell. Mas as fronteiras dimensionais não são lineares, disse Jake. A solução se formando em sua mente com aquela familiar clareza intuitiva.
Eles são mais como ondulações em um lago. Cada ondulação influencia as outras de maneira imprevisível. Os olhos do Dr. Krell se arregalam. Mostre-me. Na próxima hora, Jake e Nari colaboraram, traduzindo as percepções intuitivas de Jake para a linguagem matemática da equipe de Krell. Enquanto isso, Nari ativou discretamente sua armadilha, uma seção de código modificada, projetada para parecer valiosa para potenciais sabotadores, mas que na verdade rastrearia e registraria qualquer acesso não autorizado. Agora esperamos. Ela sussurrou para Jake durante uma pausa. Se Drex cair na armadilha, nós o teremos. Eles não precisaram esperar muito. Pouco depois da refeição do meio-dia, quando a maior parte da equipe estava reunida na sala de conferências adjacente, revisando o progresso, seu programa de monitoramento os alertou sobre uma intrusão. Ele está dentro, murmurou Jake, observando o feed de segurança que mostrava Drex entrando no laboratório e acessando sua estação de trabalho. E o membro do conselho Nairos está gravando tudo. Eles assistiram enquanto Drex baixava seus cálculos da matriz de estabilidade e, mais alarmante, carregava algo em troca. O que ele está fazendo? Nari sussurrou. Nada bom, Jake respondeu sombriamente. Vamos. Eles correram de volta para o laboratório, chegando bem na hora em que Drex estava se preparando para sair. Seus olhos âmbar se arregalaram de surpresa e depois se estreitaram com desdém. Trabalhando até tarde, Rogers, ou devo dizer, roubando mais pesquisa. Isso é engraçado vindo de você. Jake respondeu, acenando com a cabeça em direção à estação de trabalho que Drex acabara de acessar. Sabemos o que você está fazendo. A expressão confiante de Drex vacilou ligeiramente. Você não sabe nada, humano. Sabemos que os centaurianos querem transformar o portal em uma arma. Nari disse, avançando. E temos provas de que você acabou de manipular nossos dados de pesquisa. Drex olhou entre eles, calculando suas opções. Então, com surpreendente rapidez, ele se lançou em direção à saída, apenas para encontrar seu caminho bloqueado por oficiais de segurança da academia, liderados pelo membro do conselho Nairos. Drex de Centauri Prime, disse Nairos formalmente. Você está detido enquanto aguarda a investigação de acesso não autorizado a dados e potencial sabotagem. Enquanto os seguranças escoltavam um furioso Drex para longe, Jake e Nari correram para examinar o que ele havia carregado em seu sistema. É algum tipo de vírus, disse Nari. Seus dedos voavam sobre os controles holográficos projetados para ativar durante o primeiro teste em grande escala do portal. Jake estudou o código malicioso. Ele teria corrompido os protocolos de segurança durante a transição dimensional. O portal teria colapsado de forma catastrófica, matando todos no laboratório, acrescentou o Dr. Krell sombriamente, juntando-se a eles na estação de trabalho e potencialmente criando uma fenda dimensional instável que poderia ter ameaçado todo o planeta. O membro do Conselho Nairos abordou sua expressão grave. Os embaixadores centaurianos afirmavam que Drex agiu sozinho, sem autorização oficial. Conveniente, murmurou Jake. De fato, Nairos concordou. No entanto, evitamos um incidente diplomático. A queixa ética contra você foi retirada e a delegação centauriana foi restringida de áreas de pesquisa sensíveis. Mas o vírus ainda está em nosso sistema, Nari apontou. E é sofisticado, projetado para evadir os protocolos de segurança padrão ao imitar funções normais do sistema. Jake estudou o código com mais cuidado. Ele já se integrou à programação central do Gateway. Não podemos simplesmente deletá-lo sem arriscar todo o sistema. Você consegue neutralizá-lo? Dr. Krell perguntou. Jake trocou um olhar com Nari. Talvez. Mas precisaríamos entender exatamente como isso funciona primeiro. E isso poderia levar dias. Não temos dias, disse o Dr. Krell. O primeiro teste em larga escala está agendado para amanhã de manhã. O Conselho Científico Galáctico está enviando representantes. É tarde demais para adiar. Então trabalhamos a noite toda, disse Jake com determinação. Enquanto o laboratório esvaziava e a noite caía sobre a academia, Jake e Nari permaneceram em sua estação de trabalho, traçando os caminhos do vírus através dos sistemas de portais.
Era elegante em sua malevolência, projetada para desencadear uma cascata de falhas que pareceriam acidentais. É como tentar encontrar um fio preto em uma sala escura. Nari suspirou, esfregando os olhos cansados. Jake esticou as costas, rígidas após horas curvado sobre a estação de trabalho. Deve haver um padrão. Tudo tem um padrão. Ele se levantou e caminhou até o anel do portal, estudando sua estrutura física. Algo sobre o código do vírus o incomodava. Uma familiaridade que ele não conseguia identificar. Nari, ele chamou de repente. E se estivermos pensando nisso da maneira errada? E se, em vez de tentar remover o vírus, nós o redirecionássemos? Ela se juntou a ele na entrada. O que você quer dizer? O vírus foi projetado para criar instabilidade na dobra dimensional. Jake explicou, sua mente correndo à frente. Mas e se pudéssemos usar essa instabilidade de uma maneira controlada? Canalize isso para um sistema secundário que possa absorver a energia com segurança. Os olhos de Nari brilharam com compreensão. Um amortecedor dimensional. Isso poderia realmente funcionar. Eles correram de volta para a estação de trabalho e começaram a implementar a ideia de Jake, criando um subsistema que seria ativado no momento em que o vírus fosse acionado, canalizando a energia destrutiva para longe do núcleo do portal. À medida que o sol nascia sobre a academia, eles finalizaram suas modificações. O teste do portal prosseguiria, mas com sua proteção invisível em vigor. Você acha que vai funcionar? Nari perguntou em voz baixa. Seu ombro pressionado contra o de Jake enquanto observavam a equipe da manhã começar a chegar. Tem que ser, Jake respondeu, segurando a mão dela. Caso contrário, muitas pessoas vão morrer. Ela apertou a mão dele. Seus olhos violetas refletindo tanto medo quanto confiança. Então eu acredito que vai. Você tem estado certo sobre tudo até agora. À medida que o laboratório se enchia de cientistas e dignitários se preparando para o teste histórico, Jake não conseguia afastar uma preocupação persistente. A solução deles era teórica, não testada, baseada em sua intuição humana, em vez de ciência alienígena comprovada. Se ele estivesse errado, as consequências seriam catastróficas. O laboratório zumbia de expectativa enquanto dignitários de toda a galáxia se reuniam para o teste inaugural do portal. Representantes de 12 espécies preenchiam o deck de observação. Suas conversas animadas criavam uma sinfonia de línguas alienígenas. Jake estava ao lado de Nari em sua estação de trabalho, monitorando o absorvedor de choque dimensional que haviam criado durante a noite. Níveis de energia normais, Nari relatou. Sua voz firme, apesar de sua evidente fadiga. O dobramento dimensional se iniciará em 3 minutos. O Dr. Krell se dirigiu aos oficiais reunidos. Hoje marca um momento histórico na cooperação galáctica. O portal dimensional revolucionará a viagem interestelar, permitindo o transporte instantâneo entre pontos distantes no espaço. Jake notou vários oficiais centaurianos observando do fundo do deck de observação. Suas expressões eram indecifráveis. Apesar da detenção de Drex, o embaixador centauriano insistiu em participar do teste. Uma necessidade política que a conselheira Nari havia aceitado relutantemente. Sequência de ativação do portal iniciando, anunciou o engenheiro-chefe. Dobra dimensional em 60 segundos. Os olhos de Jake permaneceram fixos em seu monitor, observando qualquer sinal de ativação do vírus. O enorme anel no centro do laboratório começou a zumbir, emitindo um suave brilho azul, enquanto uma energia percorria sua estrutura. 30 segundos para a dobra dimensional. A mão de Nari encontrou a de Jake sob uma estação de trabalho. Seus dedos frios entrelaçados com os dele. Vai dar certo, ela sussurrou. 20 segundos. O zumbido do anel intensificou. O brilho azul se intensificando para um azul brilhante que projetava sombras estranhas por todo o laboratório. 10 segundos. 9, 8. Jake prendeu a respiração. 3, 2, 1. Dobra dimensional iniciada. O centro do anel brilhou e então pareceu rasgar-se, revelando um vórtice giratório de luz e energia. Um rasgo controlado na estrutura do espaço-tempo. Um grito de alegria irrompeu do deck de observação. Por um momento,
Jake pensou que seu planeta funcionava. Então ele viu uma cascata de avisos vermelhos piscando em seu monitor. "O vírus está ativo", disse ele urgentemente, mas ele se mutou. "Nosso amortecedor não está contendo isso completamente." Os dedos de Nari voaram pelos controles holográficos. O dobramento dimensional está se tornando instável. Os níveis de energia estão disparando além dos parâmetros previstos. Os aplausos do deck de observação se transformaram em murmúrios de preocupação quando o brilho azul do portal começou a pulsar de forma errática. Faixas de energia vermelha e furiosa crepitavam ao seu redor. "Precisamos desligá-lo", Dr. Krell ordenou. "Não podemos", Nari respondeu, sua voz tensa. "Os sistemas de desligamento de emergência estão comprometidos. O vírus nos bloqueou." Jake estudou os dados que fluíam pela sua tela. Sua mente corria para encontrar um padrão no caos. O vírus não está apenas corrompendo os protocolos de segurança. Ele está se adaptando ativamente às nossas contramedidas. "Como isso é possível?", exigiu Dr. Krell. "Deve ter um algoritmo de autoaprendizado", Jake percebeu. Drax não queria apenas sabotar o teste. Ele queria garantir que não pudéssemos parar uma vez que começasse. As pulsações do portal se tornaram mais violentas. O rasgo dimensional se alargava perigosamente enquanto arcos de energia se projetavam do anel. "Se esse rasgo se expandir além do campo de contenção", Nari disse, "isso poderia criar uma cascata dimensional descontrolada. Toda a academia poderia ser puxada para a fenda." Os olhos de Jake se estreitaram ao notar um padrão nas adaptações do vírus. "Ele está reagindo às nossas contramedidas digitais, mas a instabilidade central está na dobra física e dimensional em si." "O que você está sugerindo?", perguntou Dr. Krell. "Eu preciso ajustar manualmente os moduladores de ressonância do portal", disse Jake, apontando para a base do anel onde 3 estruturas cristalinas controlam as propriedades físicas das dobras dimensionais. "Se eu conseguir recalibrá-los para criar um padrão de interferência harmônica, isso pode interromper o controle do vírus tempo suficiente para que possamos iniciar um desligamento de emergência." "Isso é insano", protestou o Dr. Krell. "Aqueles moduladores estão dentro do perímetro do campo ativo. As energias dimensionais rasgariam qualquer um que se aproximasse deles." "Não se eles se moverem rápido o suficiente", Jake contra-argumentou. "As flutuações do campo seguem um padrão. Há uma janela de 3 segundos entre os pulsos." Antes que alguém pudesse detê-lo, Jake pegou uma ferramenta de calibração e correu em direção ao portal. Atrás dele, ouviu o grito chocado de Nari e o gás coletivo do deck de observação. O ar ficou pesado à medida que ele se aproximava do portal, o tempo parecendo se esticar e se comprimir ao seu redor. Ele contava os pulsos de energia, cronometrando seus movimentos entre os perigosos clarões. 1, 2, 3. Jake se lançou para frente durante a pausa momentânea, deslizando sob um arco de energia crepitante para alcançar o primeiro modulador. Seus dedos trabalhavam com precisão prática, ajustando a estrutura cristalina para a frequência exata que ele havia calculado. 1 feito, 2 para ir. O segundo modulador estava mais distante ao longo da circunferência do anel. Jake esperou pelo próximo ciclo de pulso e então correu pela zona de segurança temporária. Os pelos de seus braços estavam em pé, devido à energia dimensional que girava ao seu redor. Quando ele alcançou o segundo modulador, uma explosão de energia particularmente violenta irrompeu do portal, pegando-o de surpresa. A dor queimava em seu braço esquerdo enquanto a energia dimensional o envolvia, mas ele cerrou os dentes e completou o ajuste. O modulador final estava diretamente oposto à sua posição, sem um caminho seguro para alcançá-lo. A instabilidade do portal estava aumentando exponencialmente. Ele tinha segundos, não minutos, antes de uma falha catastrófica. Jake fechou os olhos brevemente, visualizando os padrões de energia, sentindo seu ritmo de uma maneira que não conseguia explicar. Então ele se moveu, atravessando o redemoinho de energia dimensional, com uma graça intuitiva que parecia antecipar cada flare perigoso antes que aparecesse. Ao alcançar o modulador final, Jake fez o ajuste crítico exatamente quando a maior onda até então irrompeu do portal. A força o lançou para trás, fazendo-o deslizar pelo chão do laboratório,
enquanto as pulsações violentas do portal de repente congelaram. A energia dimensional ficou presa no padrão de interferência harmônica que ele havia criado. Agora, Jake gritou, segurando seu braço ferido, desligamento de emergência. Os dedos de Nari voaram sobre seu console, contornando as barreiras do vírus para iniciar a sequência de desligamento. As energias do portal começaram a recuar, a fenda dimensional fechando lentamente até que apenas o anel vazio permanecesse. O silêncio caiu sobre o laboratório, quebrado apenas pelo som da respiração ofegante de Jake. Então, da plataforma de observação, um único par de mãos começou a aplaudir, seguido por outro e outro, até que toda a assembleia irrompeu em aplausos estrondosos. Nari correu para o lado de Jake, ajudando-o a se levantar. Isso foi a coisa mais corajosa ou a mais estúpida que já vi, disse ela, com a voz oscilando entre raiva e alívio. Provavelmente as duas coisas, Jake admitiu com um sorriso dolorido. Dr. Krell se aproximou, sua expressão uma mistura de preocupação total. O que você fez foi completamente não autorizado, extremamente perigoso. E ele fez uma pausa, absolutamente notável. Nenhum simiano ou centauro teria tentado tal manobra. Os humanos têm uma abordagem diferente para resolver problemas, respondeu Jake. Às vezes você tem que confiar em seus instintos e dar o salto. O membro do Conselho Narrows juntou-se a eles, acompanhado por representantes de várias delegações alienígenas. O Conselho Galáctico de Ciência está muito impressionado, Sr. Rogers. Suas ações hoje demonstraram que a humanidade traz algo único para nosso conhecimento coletivo. Não apenas uma visão matemática, mas coragem e ação intuitiva quando confrontada com a crise. O embaixador centauriano estava de pé, de forma desajeitada, na borda do grupo. Sua confiança anterior foi substituída por um desconforto óbvio. A hegemonia centauriana oficialmente retira todas as objeções à participação da Terra na Iniciativa Educacional Galáctica, anunciou ele rigidamente. Podemos ter subestimado as contribuições potenciais da humanidade. 2 semanas depois, Jake estava na praça central da academia, onde uma cerimônia formal estava em andamento. Seu braço ainda estava enfaixado, mas as queimaduras dimensionais estavam cicatrizando bem. Ao seu lado, Nari parecia resplandecente em trajes formais de Proximian, seus olhos violetas brilhando de orgulho. Por contribuições excepcionais à ciência galáctica e coragem sem precedentes diante do perigo, Dean Vailan anunciou: a Academia apresenta a Jacob Rogers da Terra a Medalha de Realização Galáctica, o primeiro humano a receber essa honra. Enquanto Jake aceitava a medalha, avistou o Dr. Krell na plateia, acenando com a cabeça em aprovação. Os cientistas que um dia riram da ideia de um adolescente humano entender cálculos complexos agora lideravam os aplausos. Mais tarde, enquanto as celebrações continuavam ao redor deles, Jake e Nari se afastaram para o silêncio dos jardins da academia. A Terra está enviando mais 50 estudantes humanos no próximo semestre. Jake disse, olhando para as constelações alienígenas acima. Aparentemente temos uma abordagem cognitiva única, que complementa as metodologias tradicionais alienígenas. Meu pai diz que você transformou, sozinho, a forma como o Conselho vê a humanidade. Nari respondeu, encostando-se a ele, embora eu ache que sua correção de equação foi mais impressionante do que suas heroicidades no portal. Jake riu. Você apenas prefere matemática à ação. Talvez ela admitisse, virando-se para encará-lo, embora eu esteja desenvolvendo uma apreciação por certas abordagens humanas e outras questões também. Seu beijo não era mais hesitante, mas confiante e caloroso, unindo a diferença entre seus mundos com a mesma elegância das percepções matemáticas de Jake. Quando finalmente se separaram, Jake sorriu. Sabe, para uma espécie que valoriza lógica e precisão, você está se saindo muito bem na improvisação ao estilo humano. Eu tive um excelente professor. Nari respondeu com um sorriso. Aquele que não teve medo de dizer às maiores mentes de próxima que sua equação estava errada. Enquanto caminhava de mãos dadas sob céus alienígenas, Jake refletiu sobre o quanto havia avançado desde que chegou à academia como um outsider, há 6 meses.
Ele havia corrigido uma equação, resolvido um paradoxo, salvado um portal e talvez, apenas talvez, mudado a forma como uma galáxia inteira via a humanidade. Nada mal para um adolescente de 15 anos da Terra.